Laura, bom dia e boa tarde já. Laura, reconhece algumas colegas ou colegas que têm estado a interagir com o Norberto Garcia? Não, e eu acho que esse não é o problema. O problema maior é de onde vem o dinheiro que Norberto Garcia usa. Porque mesmo que seja acoberto de um fundo de apoio agrícola como o FADA, é completamente impossível nós percebermos porque que é Norberto Garcia que gere esse fundo. Esse fundo tem uma presidente. Esse fundo foi criado em 2016. Eu andei a pesquisar na internet e a senhora continua lá. Nunca tinha ouvido falar na senhora. Portanto, nós temos uma figura colocada na arena pelo Presidente da República para manipular e para manusear as mentes dos jovens. Todos nós sabemos que estes jovens são talentos. Eu já lidei mais, mas continuo a lidar com muitos deles e as carências destes jovens são graves. Estes jovens, a maior parte, se não vive na casa da mãe, vive na casa do tio, se são das províncias, vieram para aqui, vivem em situações que vocês não podem imaginar. Eu já fui à casa de alguns deles. Vivem mesmo mal, a gente vê os bem vestidos na cidade e vê os alegres, mas eles vivem muito mal. E então, este aproveitamento era aquilo que, desculpa só recuar um bocadinho, era aquilo que a Paula Roque estava a dizer há bocado, que são os medos. É o medo do governo, e neste caso a Presidência da República, na pessoa do seu titular, que tem medo dos nossos medos. E então, da mesma maneira que os custos de combater a ditadura, estes são outros custos de combater a ditadura. Nós temos aqui a violência, que é infligida a quem queira combater a ditadura, como as prisões, as perseguições familiares, que já foi tudo aquilo que foi falado, e depois temos a corrupção. Nós vimos, por exemplo, em 92, na campanha, o Tony da Costa Fernandes e outros elementos que saíram da UNITA a gritarem, uma tal de tia Chica que tinha sido para a fogueira, era só a tia Chica que tinha ido para a fogueira. Ninguém mais tinha ido para a fogueira. Era a tia Chica. Ninguém sabe quem é a tia Chica. Ninguém sabe de quem era a tia Chica. Mas, durante a campanha toda de 92, o que é que nós vimos? Uma tia Chica que o Savimbi mandava, que a UNITA mandou para a fogueira. Isto estava a ser difundido por elementos que tinham sido da UNITA. Estes elementos, na minha opinião, não saíram da UNITA por causa da tia Chica na fogueira. Tanto que se viu a posterior que Tony da Costa Fernandes teve uma vida maravilhosa pelas embaixadas, onde não fez absolutamente nada. Não se lhe conhece trabalho, mas andou por aí. Portanto, o que estamos a ver neste momento é o quê? É precisamente a mesma coisa. Estas compras de consciência, esta entrada de gente para a compra de consciência, começou antes, e o Dito sabe, começou muito antes de 92. Começou muito antes do presidente José Eduardo sair. Ele teve um colega que só na hora da morte, um colega de prisão que esteve com ele nos 15+2, que era o Bingo Bingo, que só quando o Bingo Bingo morreu é que se soube que o Bingo Bingo, que era uma pessoa, com muitas dificuldades, afinal o Bingo Bingo era funcionário da Sonangol e teve um funeral de pompa e circunstância com montes de gente da segurança de Estado, inclusive no próprio funeral do Bingo Bingo. Quem era Bingo Bingo? O que é que o Bingo Bingo estava a fazer nos 15+2? Eu sei que eles têm uma reserva muito grande em falar naquele grupo que ficou famoso pela luta de libertação, mas eu olho para aquilo e eu perguntei a muitos deles. Então o Bingo Bingo era quê? Afinal o Bingo Bingo era funcionário da Sonangol? Nós temos, por exemplo, agora, ouve-se dizer que há pessoas que, do grupo de ativistas, digamos, comprados, que estão na Sonangol e estão na Indiama.
Quais são o grupo de turistas comprados? Destes que dizem que o Norberto Garcia, ou antes do Norberto Garcia, e que continuam a não fazer nada, mas são funcionários da Indiama e são funcionários da Sonangol. Um dia a gente vai descobrir quem são. Não, tá aí o coisa, o MC Life, né? Que era o produtor do Brigadeiro deste pacote, que conseguiram cooptá-lo, não é? E trabalha na Sonangol. Há mais 2 pessoas que não me vêm à memória. Agora tem mais 3 ou 4. Não, 2 que foram para o... Deixa-me só terminar, Dito. Deixa-me só terminar para eu não me perder. Estou aqui com as minhas ideias alinhadas, senão depois perco. E temos essas pessoas. Há pessoas que realmente... Há um jovem, que eu não vou citar, é a minha fonte, que recebeu um terreno, como eu costumo dizer, atrás de Colibengo. No meio da mata. Para cultivar. Para cultivar e recebeu 7 milhões. Ele vai fazer o que é que aquilo? Não vai fazer nada, porque ele não consegue lá chegar sequer. Ele foi lá, mostraram, né? E recebeu 7 milhões. Ele assinou um documento. Eu perguntei-lhe pela cópia do documento que ele tinha assinado, e ele não tem. Portanto, são este género de situações que eu pergunto assim, ok, é do FADA. Dizem-nos que é apoio, é o FADA, o fundo do FADA. Porquê que é o Norberto Garcia a gerir o FADA? Houve uma primeira fase. Segundo as minhas fontes, foram 50 pessoas que receberam, 50 jovens que receberam dinheiro. Uns 7 milhões, outros 10 milhões, outros 5 milhões, outros 2 milhões. Portanto, tudo acima dos 2 milhões. Qual foi o banco intermediário? Porque o FADA tem que passar pelo banco. O FADA tem, sim senhor, eu estive a ver lá nos regulamentos e nas características do FADA, é dirigido, tem lá a sua direção, mas o titular do Poder Executivo é quem lidera, através do Ministério das Finanças e do Banco Central, mais o Ministério da Agricultura. Em momento algum aparece um gabinete do Presidente da República. E nós já estamos habituados a ver que a Casa Militar é sempre quem compra. A Casa Militar está sempre metida lá atrás. No tempo do Partido Único, a Casa Militar era o pai grande. A Casa Militar do Sr. Presidente da República neste país sempre foi o pai grande. No tempo do General Zé Maria, quem quisesse alguma coisa era com o General Zé Maria que ia ter. Alguma benesse extra. Eu acho ainda que o único período em que a Casa Militar não se meteu em cavalarias altas foi no tempo do Beto Serra Bandone. Foi onde a Casa Militar teve mais calma. Porque de resto, nós mas vemos isso não é característica, não é característica de regimes não democráticos. Nós não somos uma democracia. Sim, mas não caracteriza, não é normal, não é aceitável. Não, eu não aceito porque eu não aceito um regime autoritário. Eu, como não aceito um regime autoritário, eu não acho isto normal. Eu não quero viver num regime autoritário. Nós temos uma Constituição que não é respeitada pelo regime, não é? Mas eu tenho que cumprir essa Constituição que é que eu tenho, embora seja atípica. Não, eu pergunto de outro modo, Laura. Se os estudiosos, acabamos de ouvir a Paula e acabamos de ouvir Miguel, não qualificam o nosso regime como sendo democrático, não é natural, com as devidas aspas, que estas situações ocorram. Esse sistema de clientelismo não é assim que estes não regimes, é característica desse regime. É característico deste regime, não é? Qual é a nossa surpresa, então? Não é surpresa. Eu não estou surpresa com isto, porque com a minha idade eu já vi muita gente a ser apanhada, eu prefiro este termo, apanhada e catapultada para até mesmo só se calar. Nem é para vir falar bem deles, é só para se calar. Já vi pessoas que falavam, inclusive jornalistas. Nós vemos jornalistas que dão uma no cravo, dão uma na ferradura. E sem pudor nenhum eu falo do Ismael Mateus.
Ismael Mateus, cada vez que queria subir... Já não está aqui para não faz mal, mas é um exemplo. É um exemplo. E eu disse isso a ele. Portanto, não estou a dizer nada que a gente não tenha falado. É um exemplo. E temos outros que nós vemos. A gente, quando lê determinados jornalistas, a gente diz assim, o que é que ele quer? O que é que ele quer? Temos um exemplo vivo. Os jornalistas devem se lembrar, não sei se o Dito se lembra, o William Toné. O William Toné, 92, 93, para aí, quando ele lançou o Folha 8. O William Toné fez uma chamada... 7 por aí. Pronto, ok. Os 310. Vocês devem se lembrar. O título da capa era Os 310. E nesse dia saiu um artigo sobre o Zé Récio. E nós todos, mortinhos por ver quem eram os outros 310. Embora a gente já presumisse. Nunca mais saíram artigos nenhuns. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Eu vou-vos explicar. Eu sou frequentadora do Sul há muitos anos. Pois. E naquela altura frequentava. No fim de semana a seguir eu estou no Sul a pedir a toda a gente para me trazer o jornal e ninguém conseguia. À hora do almoço, entre meio-dia e 1h, nós vemos o Zé Récio numa chata com um marinheiro, com um toldo, ele de pé, hein? E eu vejo, e nós todos no Mossul vemos, e quem me está a ouvir que frequentava o Mossul naquela altura sabe, nós vemos o William Toné na Baúca. Ele serpenteou o Mossul. Devia estar a buscar o contraditório, não? Não, ele serpenteou o Mossul todo, com o William Toné sentado na Baúca e ele a assinar toda a gente. O segundo Zé não saiu. O terceiro Zé não saiu. A Laura alguma vez perguntou ao William porquê que não saiu? Já lhe perguntei e ele não me respondeu. Não me respondeu. Há uns anos fiquei a saber que ele ficou compadre do Zé Récio. Mas que não houve mais notícias sobre os outros Zés, não houve. Não houve. Eu cheguei inclusive a pedir ao William Toné para me passar essa capa, porque eu queria fazer um trabalho sobre isso. E ele nunca me deu. Portanto, está aqui um exemplo. Mas pode encontrar na Biblioteca Nacional. Espera, está aqui um exemplo. Okay. Não é? Está aqui um exemplo. Eu estou a falar quem quiser que vá pesquisar. Sim. Portanto, é uma realidade. Para mim, e é a minha opinião, ali não se passou coisa boa. Okay. Porque senão ele teria continuado. Porque se eu anuncio que vou escrever 3 artigos, já os tenho escritos. O primeiro, aperfeiçoou o segundo e sai o terceiro. Mas não vimos mais nada. E começamos a ver compadrios logo com o primeiro Zé. É a mesma coisa que eu vim aqui, falo consigo, há qualquer coisa aqui que não vai correr bem, não é? Sim. E eu a seguir vou ali, ligo ao boi e digo, epá, há aqui qualquer coisa que não está bem, epá, vamos lá nos ajeitar. Não pode ser, não é? É precisamente o que se está a passar hoje com esta situação do Norberto Garcia com os jovens. Esta situação do Norberto Garcia com os jovens já aconteceu antes. Com os mesmos jovens, com os próprios jovens. Era a Anabela Diniz, que andava a comprar, a querer catapultar, a convidar os jovens, a aliciar os jovens. Era a Anabela Diniz. Não é? Todos nós sabemos, está aí o dito foi sujeito a isso. E quem sabe a tentativa. Pela Anabela? Para quem não sabe quem é, Sim, boy. quem é essa senhora, quem é essa Anabela Diniz? Porque não a Anabela Diniz é uma senhora que esteve no Comitê Provincial do MPLA. O dito explica-vos melhor.